Apenas o versículo 7. Aleluia. Teu nome, Jesus, maravilhoso, conselheiro. Que diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais puro ou alvo do que a neve. Curva sua cabeça. Querido Deus Pai amado Todo-Poderoso, é de divina espontânea vontade a qual nós estamos aqui nessa noite, agradecendo o Senhor e fazendo este culto em memória do Senhor. Estamos neste culto de Santa Ceia, meu Pai, relembrando que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui e os que vão estar em casa vendo esta pregação. Sede conosco, ó Deus de Israel, e dai-nos a vitória em nome de Jesus. Sente-se, batendo a salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus da glória? Quem está alegre com Jesus da glória? Nessa noite, aleluia, Espírito Santo de Deus, o Deus a qual nós servimos, o Deus da verdade e não da mentira. Nós, esse Deus que exaltamos, não feito pela mão dos homens, não é feito, aleluia, de barro, não de gesso e nem de madeira. Ele não está, aleluia, erguido como estátua de bronze. Ele não está erguido como estátua de prata e nem de ouro. Esse é o Deus a qual você servimos, o Deus a qual é invisível, mas real. A qual nessa noite, aleluia, aqueles que já estão no Espírito, já estão sentindo a presença dele. Após essa noite, aleluia, vieram com um decreto e um chamado, atendendo a voz do Senhor e dizendo: aleluia, vim para te adorar, vim para te servir, vim para te prostrar diante da presença do Senhor e glorificar e exaltar o seu santo nome. Cadê você nessa noite que está com o mesmo Espírito a qual estou nessa noite, aqui sentindo a poderosa presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, neste culto de Santa Ceia, Deus vai revelar o seu poder e a sua glória. Abre a sua boca nessa noite e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. E neste culto de Santa Ceia, a palavra onde eu abri foi Salmo 51, versículo 7, a qual está escrito: a qual Davi, tendo, aleluia, pecado contra Deus, ele corre diante de Deus e ergue um altar, e ele clama: purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Quando o homem e a mulher pecam diante de Deus, ele tenta camuflar, ele tenta esconder o seu pecado embaixo do tapete, ele tenta ocultar aquilo a qual ele faz diante dos olhos do seu líder, diante dos olhos do seu irmão, diante dos santos, a qual, aleluia, abre aspas, representa a igreja do Jesus, fecha aspas. Diante de toda a congregação dos santos, aleluia, ele tenta, aleluia, de forma camuflada, maquiada, tingida e pintada, a pegar o seu delito. Mas a palavra do Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda como sejam vermelhos puros carmesim, eu vos tornarei mais brancos do que a neve, como diz o profeta Isaías. Diante de Deus somente existe, aleluia, um produto a qual não se encontra, aleluia, no supermercado, a qual não se encontra, aleluia, nas prateleiras de cada bodega e birosca. Este produto, aleluia, não é adquirido, aleluia, em nenhuma loja de conveniência. Este produto, aleluia, qual eu posso dizer que tem o poder de purificar o homem do pecado e tirar sua mancha, é o sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nessa noite, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele já se faz presente aqui, quem crê na glória. Porque a sua palavra diz: ainda que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E ele já está aqui presente, porque, aleluia, eu já sinto a sua manifestação neste lugar. E onde o Senhor está, aleluia, o mal tem que sair. Onde o Senhor está, a cura, a libertação. Onde o Senhor está, aleluia, a perdão. E nessa noite o Senhor está aqui para te perdoar. O Senhor está aqui para me perdoar. O Senhor está aqui para te purificar. O Senhor está aqui para me purificar de todos os nossos erros e delitos e pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. Você pode
me vestir como ovelha. Você pode, aleluia, estar no meio das ovelhas, mas se você está em pecado, está fedendo as narinas de Deus, porque se tem uma coisa que Deus, aleluia, detesta, é um crente, aleluia, que não se arrepende dos seus pecados, aleluia, e tenta, aleluia, maquiar, camuflar, aleluia, o seu erro e seu delito. Nessa noite é noite de conserto, diz o Senhor. Procura nessa noite fazer como Davi, clama ao teu Deus pela purificação, clama ao teu Deus, aleluia, pelo teu pecado, e Ele vai aqui te perdoar nessa noite. O inimigo tenta de todos os modos o inimigo tenta nos subtrair ou tirar, arrancar aquilo que Deus tem preparado para nós. O exército de Israel é um exército temível. Nos 4 lados do sol, onde o sol reflete, era temível por ser um povo a qual Deus estava na frente deles. Não existia amalequitas, nem filisteus e nem amorreus que podiam subter ao exército de Israel, porque era temível, porque Deus era com ele. Quando Deus está na frente de alguém, irmão, sai do meio capeta, inferno, demônio. Quando Deus vai na frente, meu querido, Ele se responsabiliza e dá vitória aos seus. Quantos que glorificam o nome do Senhor? Mas diante do exército de Israel, existia um dos quais estavam com ele, aleluia, a qual desobedeceu a Deus. A desobediência gera o pecado, e o pecado em si, diz em Romanos, que gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Existia uma cidade diante de Israel chamada Ai, e no meio daquela cidade, uma pequena cidade chamada Ai, o exército de Israel estava perecendo. O exército a qual destruía, aleluia, milhares e centenas de soldados. Mas uma cidade com pouco mais de 50 habitantes estava destruindo o exército de Israel. Por que aconteceu essa fragilidade? Porque no meio da congregação tinha um que estava em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é uma igreja qual tem que estar ligada sobre o mesmo cordão umbilical. A igreja deve estar ligada sobre o mesmo cabeça, a qual li nessa noite, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. A igreja, aleluia, deve estar ligada, conectada em unidade. A igreja, aleluia, em si, a igreja está reunida num coletivo, a qual quando eu e você estamos reunidos, unânimes numa só fé, num só espírito, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Mas no meio daquela congregação existia um homem chamado Acã. O homem a qual outrora, quando Deus mandou invadir a cidade, aleluia, dos amalequitas, ele acabou obstruindo, acabou pegando algo que não era seu. Ele levou em meio à tenda do exército da congregação de Israel, levou ouro, taças de ouro, a qual Deus disse que não era para mexer nada, era para destruir, matar todos aqueles a qual se encontravam naquela cidade. Levado pela cobiça, pela avareza, acabou, aleluia, sendo engoldado pelas artimanhas de Satanás. O que é que Deus está dizendo nessa noite, pastor? Deus está dizendo que se você não abrir o olho, se você não abrir a tua mente, você vai acabar sendo destruído pela cobiça, a qual Satanás tem implantado dentro do teu coração. Lá estava ele, Acã, no meio da tenda de Israel. E ali Josué, servo do Senhor, quando orava o sol parava. O homem a qual Deus entregou Jericó em suas mãos, ele estava ali perplexo, sem saber, porque o exército estava perecendo. E quando a igreja passa por uma luta, o seu líder vai consultar ao Senhor. Josué se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, por que o exército tão temível, por que um exército tão amável, por que um exército tão forte, que tem o Senhor como único Deus e Salvador, está perdendo esta batalha? E quando o crente clama, Deus responde. E Deus disse: Josué, meu servo, existe, aleluia, no meio de vós uma gangrena. Existe no meio de vós, aleluia, um câncer, uma metástase, a qual está crescendo e está contaminando todo o meu povo.
Existe no meio de vós, aleluia, uma pessoa que está em pecado, em que não quer nada comigo, em que me desobedece, em que, aleluia, rouba minha paciência e ainda coloca o seu pecado debaixo do tapete. Acã, seus filhos, Aleluia, glória a Deus. quando destruiu, aleluia, o que não era dele, o que Deus não mandou, os seus filhos, se fossem homens e mulheres de Deus, não passavam a mão na cabeça do pai. Acabou, o pai disse: fiquem calados. Eu acabei pegando isto, não é para dizer para ninguém, eu vou esconder aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se você é um crente, aleluia, e se teu irmão estiver pecando, e se ele disser para você não dizer nada, para ocultar o pecado, você está sendo cúmplice dele e vai pagar o preço junto com ele. Acã, aleluia, estava ali dentro da tenda da congregação e seus filhos, vendo aquela cena, ele escondeu e disse: não diz para ninguém isso que eu estou fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acã tentou esconder, aleluia, do líder Josué. Acã tentou esconder, aleluia, da congregação de Israel. Mas, aleluia, o líder, a qual era Josué, a qual ele tinha o Senhor e Deus como Senhor, ele seria revelado aquela iniquidade. Aleluia. Porque Josué sabia. O Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. Josué era moço, era menino, mas ele disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo, diz o Senhor. E quando ele pegou aquela promessa, um jovem que na sua juventude, aos 17 anos, aleluia, lutou com força e vigor para conquistar uma terra chamada, aleluia, terra da promessa, onde é terra de Escol, ali onde estava ali pelas varedas de Canaã. Ele, aleluia, não viu o gigante, ele olhou e viu a vitória. Porém Deus deu testemunho em Números capítulo 11, diz: porém meu servo, aleluia, Caleb, a qual era parceiro de Josué, e disse: havia nele outro Espírito, o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não esconde nada de ninguém. Quem tem o Espírito Santo não quer o que é de ontem, só quer o que é seu. Quem tem o Espírito Santo chega para o seu líder e diz: pastor, errei, não estou conseguindo me libertar disso, daquilo, ore por mim, e eu tenho certeza que eu vou me consagrar por você, e Deus vai repreender este pecado que está querendo tragar a tua vida e lançar a tua alma no inferno. Mas Acã não pensou assim, tentou esconder. Deus revelou a Josué, pegou a espada e foi com Caleb do seu lado e soldados. Quando entra dentro da casa de Acã, ainda pergunta para ver se há honestidade entre eles: tem alguma coisa aqui que não te pertence? E ele disse: não tenho. Tem certeza? Tenho. Pois você está mentindo, porque Deus me revela que você escondeu debaixo do tapete da tenda. E quando ali levanta Caleb, lá está os utensílios de ouro. O salário do pecado é a morte. Acã e seus filhos, por ter, além de passar a mão na cabeça de seu pai e sua mulher, por ter escondido, aleluia, o pecado, morreram à espada. E outra hora a cidade, qual era pequena, mas estava, aleluia, sendo, aleluia, abençoada por Deus para que o povo se convertesse e perecesse de Israel. Israel voltou novamente a ganhar a guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, porque o Espírito Santo de Deus, ele não se engana. Enquanto você viver dentro da igreja com dupla personalidade, na frente do seu líder você é crente, dentro de casa você é um leão, dentro da igreja você é crente, fora da igreja você é um mentiroso, charlatão, prostituto, adúltero, olhos, aleluia, de cobiça, olhos, aleluia, carnais, Deus vai te reprovar e você será flagelado pela mão do Senhor. Mas no momento que você se converter e fazer como Davi no Salmo 51, versículo 7, clamar a Deus para purificar, aleluia, e te lavar, aleluia, como isopo, uma planta, uma bucha, uma erva, e começar, aleluia, a tirar as mágoas do teu pecado, Deus vai te ouvir do céu, Ele vai perdoar este teu pecado e vai sarar essa tua terra, a qual é o teu coração. Davi,
O homem segundo o coração de Deus, assim que ele peca, ele tenta esconder o pecado. Mas onde tem profeta, não há pecado que não seja revelado. Natan, profeta do Senhor, chega diante de Davi, com receio de chamar a atenção do rei. Deus manda ele dizer, e ele faz uma parábola, a qual o homem foi saqueado o seu rebanho. E ele olha para o rei e diga: meu rei, o que é digno de receber este homem, a qual cometeu este delito? E o rei diz que ele seja digno de morte e a sua casa seja destruída. E a Natan olhando para ele diz: este homem é o Senhor, meu rei. Davi abaixa a cabeça. E Natan diz: por acaso Deus não te entregou o reino? Por acaso Deus não te entregou mulheres e concubinas? Por que tu fez isso, ó rei? Deus está dizendo nessa noite: eu te entreguei trabalho, eu te entreguei mulher, eu te entreguei casa, e você não está sabendo valorizar aquilo que eu te dei. E se você não valorizar, diz o Senhor, você vai perder. Porque você faz promessa ao homem, o homem se esquece. Mas eu, o Senhor, não me esqueço. A Bíblia diz que aquele que faz um voto a Deus, tarde de cumpri-lo. Porque é melhor que você não votasse. Porque aquele que faz um voto e não cumpre, faz sacrifício de tolo. Muitas das vezes nós pagamos o preço porque nós prometemos algo a Deus e esquecemos. Davi na mesma hora correu. Abre para mim no Salmo 51, filho. E no versículo 1 ele declara: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi adulterou, articulou uma morte, sendo homicida, mas ele correu para pedir perdão a Deus. Clamou a Deus pela misericórdia. Deus está dizendo: vai continuar vivendo neste pecado a qual você está? Vai continuar vivendo neste pecado a qual você está? Porque eu te digo uma coisa, meu querido: o tempo está passando, diz o Senhor. As horas estão passando, diz o Senhor. Está chegando, aleluia, meia-noite, diz o Senhor. Procura, aleluia, tampar as tuas brechas, diz o Senhor. Procura colocar a tua casa em ordem, diz o Senhor. Procura se arrepender dos teus pecados, diz o Senhor, antes que seja tarde demais. Glória a Deus. Porque eu estou voltando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Depois não vem dizer que Deus não te deu tempo. Depois não venha me dizer, aleluia, que não teve como tampar a brecha. Porque Deus está dando várias oportunidades e você está jogando fora. Aleluia. Quando Davi peca diante de Deus, ele corre. Vamos para o Salmo 51. E no versículo 2 ele fala esta palavra: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi está dizendo: Senhor, se eu cometi só isso ou outra coisa, lava agora, apaga, Senhor, e purifica-me do meu pecado. Davi estava reconhecendo que errou. E ele confirma no versículo 3, que diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. A tentação estava sempre com Davi.
mas ele vencia.